Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo a todas as mulheres no dia de hoje, que é 8 de março, um feliz Dia das Mulheres, que vocês possam continuar sendo mulheres abençoadoras, mulheres que estão ali para ajudar o próximo, ser cheias de compaixão, de amor, de conselhos bons para as mais jovens, as que são mais velhas, né? E que as mais velhas possam continuar sendo idôneas, sendo exemplo para quem está vindo logo atrás, as mais jovens como eu e como muitas outras jovens que valorizam, né, o ensinamento de uma mulher mais sábia, que eu amo, 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 amo. Um feliz Dia das Mulheres para todas vocês, amém? Bom, vamos para a palavra de hoje que fica em Lucas capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 11 e 2 versículos do capítulo 12, tá? Quero falar hoje sobre hipocrisia. A hipocrisia que nos acompanha desde a antiguidade, né? A hipocrisia. Lucas capítulo 11, do versículo 39 ao 40 diz assim: E o Senhor lhe disse: Agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não faz também o interior? E o 12:2 diz assim: Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. E o versículo 12 do 12 diz assim: Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. O que eu quero falar é sobre a hipocrisia, sobre a verdade e sobre o professor. Hipocrisia. O que é ser uma pessoa hipócrita? Antigamente os fariseus eram professores da lei. Eles ensinavam a palavra do Senhor, eles sabiam em todos os detalhes sobre a palavra do Senhor. Eles sabiam tudo, tudo que você fosse perguntar estava sempre na ponta da língua deles. E eles ensinavam, só que eles não viviam aquilo que eles ensinavam, né? Eu fiquei me perguntando, Senhor, quantas vezes eu já fui essa pessoa de falar do teu amor, de falar como viver a tua palavra, como orar, como falar a palavra, como jejuar, e eu não vivia aquilo que eu estava falando, tá entendendo? E isso me pegou imensamente, eu fiquei assim pensando, eu falei, meu Deus, que pecado, que erro. Porque Jesus advertiu, ele corrigiu aqui os fariseus, né? Que a pessoa que limpa o exterior do corpo, ou seja, tem uma aparência de uma pessoa sábia, de uma pessoa que é culta em ensinamentos, em leitura, inteligência em relação à palavra do Senhor, mas não vive aquilo, não deixa a palavra entrar e transformar a pessoa. Não vive aquilo que ela ensina, não ama o próximo, não perdoa quem feriu, tá entendendo? Não é uma pessoa transformada, né, pela palavra do Senhor. E esconde aquilo, fica escondendo a verdadeira face, né, a verdadeira face da pessoa. Não vive, não, Senhor, eu quero viver. Aí comecei para a igreja, eu fui uma pessoa assim. E comecei para a igreja, vai ler a palavra, louva os louvores que são entoados ali na hora, mas não é uma pessoa transformada, não se deixa ser transformada pela palavra. Não começa a viver aquilo que acredita. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Ou vive de uma maneira, mas no secreto é outra pessoa. Aí tá no capítulo 12, do versículo 2, que diz assim: Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Ou seja, ninguém consegue sustentar a aparência por muito tempo. Ninguém consegue sustentar a aparência por muito tempo. Isso é muito sério. Entendeu? Se você é uma coisa, seja aquilo. Se você é uma pessoa que é raivosa, seja raivoso, mas não minta. Fala para Deus, Senhor, eu sou uma pessoa que estoura fácil. Senhor, eu sou uma pessoa teimosa. Senhor, eu sou uma pessoa que não quer agora viver isso. Mas me ajuda, um dia eu quero chegar lá. Entendeu? Seja o que você é, mas não minta.
Não seja uma pessoa falsa, uma pessoa que esconde quem é de verdade. Eu acho tão lindo uma pessoa que fala assim, chega pra mim, ô Raquel, eu sou assim, cara, eu sou teimosa, entendeu? Mas eu quero viver com Jesus, eu quero ter uma vida com Ele, mas eu sou muito teimosa. A pessoa reconhece que ela é, ela não finge ser o que não é. Isso é lindo. O Senhor se agrada muito disso, da sinceridade, da verdade, né? Que diz aqui a verdade, né? E a gente tem que ter muita sabedoria e orar em cima disso, né? Pedir pro Espírito Santo de Deus. Eu tô pedindo muito para Ele me ajudar. O que eu tô fazendo de errado? O que eu tenho que mudar em mim? Para Ele me mostrar, entendeu? O que tem que ser feito em relação ao meu caráter? Se tem algo que tá entristecendo o Espírito Santo de Deus, eu peço para Ele. Eu oro para Ele, porque o Senhor, quando Jesus voltou para a glória, para preparar lugar para nós, quando Ele subiu, depois que Ele ressuscitou, Ele subiu, mas prometeu enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o nosso professor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos consolar, mas também para nos ensinar também como devemos viver, o que devemos falar, quando devemos falar, se é certo aquilo, se a pessoa está pronta para ouvir, se não está pronta para ouvir, se você está pronto para fazer aquilo ou se você não está. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina certinho o que a gente deve fazer. Por isso que está aqui, ó, capítulo 12, versículo 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então o Espírito Santo de Deus, ele consola quem precisa, mas ele também ensina. Ele é o nosso professor, ele nos ensina. Entendeu? Como devemos andar, o que devemos fazer, se aquela roupa está agradando ele, se não está. Se a companhia que a gente está andando agrada a ele, se não agrada. Muitas vezes ele fala com você, ele te ensina. Quantas vezes eu fui essa pessoa que ele falava comigo, Raquel, não é assim, Raquel, não vai por aí, não faça isso agora, não é momento ainda. Mas quantas vezes eu endureci meu coração, quantas vezes, e o medo de que um dia não fizesse mais efeito, que meu coração ficasse tão endurecido, que quando ele falasse comigo não surtisse mais efeito, porque isso pode acontecer, isso é algo muito perigoso e pode acontecer. Então, quando o Espírito Santo de Deus falar para você, não faça isso, não vai. Como que você pode saber se é o Espírito Santo de Deus falando com você? Como que você consegue entender, né? Eu vejo assim, quando tem algo que eu quero muito fazer, uma coisa que eu quero muito fazer, aí eu oro, eu falo, Espírito Santo de Deus, é da tua vontade, me dá um sinal, fala comigo, envia alguém para falar comigo, ou me dá um sinal em ocasiões, em gestos, em palavras, me dá um sinal, fala comigo se é da tua vontade, né? E ele vai te dar a resposta certa na hora certa, e você vai saber que é ele. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Ela reconhece a voz do seu pastor, a ovelha. Não adianta. Você sabe quando é Deus que está falando com você. Você sabe que é Ele falando com você. Mas vai de nós, você que está ouvindo essa palavra, entender e obedecer o que Ele está falando para você fazer. Minha filha, não faça isso. Minha filha, agora é o momento. Agora você pode ir, vai lá e faça. É muito difícil ouvir um não. É muito difícil você entender o não. Às vezes nem entende, né, o não. Mas é muito bom obedecer e receber a bênção na hora certa. E seu coração fica calmo, em paz com aquilo. Não tem preço que pague isso. Vamos obedecer, vamos ouvir a voz de Deus. Não vamos ser hipócritas. Não vamos endurecer nosso coração diante de Deus. Não há nada que esteja encoberto que não há de ser descoberto. Se alguém mentiu para você, te julgou, jogou palavras contra a sua vida para outras pessoas, falou mal de você para outras pessoas, não há nada que esteja encoberto que não venha a ser descoberto. Fique em paz. O Deus da verdade há de mostrar a verdade, seja ela qual for. Deixe os hipócritas viverem como hipócritas. Vamos buscar ser justos perante o Senhor, ser servos, ser servas do Senhor. É difícil, a caminhada é difícil você largar quem você é. Eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa que muitas pessoas me conhecem na Ilha Bela.
mas está sendo muito legal e muito gratificante para mim conseguir mudar alguns aspectos da minha vida diante de Deus, diante da palavra do Senhor. E praticar isso no meu dia a dia está sendo maravilhoso para mim, uma transformação maravilhosa. É difícil, mas não é impossível. Todo mundo é adulto aqui, eu creio que quem vai ver esse vídeo, a maioria vão ser pessoas adultas e de sã consciência do que elas são. Vamos seguir a palavra, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos viver o extraordinário da mudança. Um dia eu estava conversando esses dias atrás com uma mulher, uma colega minha que eu fiz amizade com ela, falando que a minha cura foi uma transformação de vida. Não foi a cura de uma doença, não foi a cura de um vício, foi a transformação de caráter. Esse foi o meu milagre, a transformação de caráter. E tem sido constante, porque é uma constância, né? É uma crescente na presença de Deus. Você não muda da noite para o dia. Quem te fala isso, não. É uma construção com Deus, com Jesus, constante. Não se cobre tanto, deixa que a palavra faça o trabalho dela pela sua vida. Crê somente. Não seja quem você não é. Seja quem Deus quer que você seja, mas não seja quem você não é, quem você não nasceu para ser. Não seja hipócrita. Seja sincero, seja verdadeiro perante os homens e perante Deus. Deus se agrada demais da sinceridade. Eu quero desejar uma paz do Senhor novamente para todos. Um final que esse sol lindo, maravilhoso. Que esse sol seja o sol de Jesus na sua vida, o sol, a resplandecente estrela da manhã na sua vida, a luz do Senhor na sua vida. Assim como esse sol está iluminando aqui o quintal, está iluminando aqui a minha cabeça, que a palavra seja da mesma forma na sua vida, que ilumine seus pensamentos, que ilumine sua mente, que ilumine suas convicções, que ilumine aquilo que está oculto, que venha a ser descoberto, que você possa se arrepender como eu me arrependo todo dia, porque a gente peca todo dia. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, vem e faz toda a diferença. A paz do Senhor e um bom dia para todo mundo, amém?